Boa noite, amada igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos dar início ao culto solene ao nosso Senhor Deus. Vamos iniciar com a pergunta de número 14 do Catecismo Puritano, que diz assim: pergunta: o que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda honra, toda glória e todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer aqui na tua casa de oração, Senhor Deus, por estar aqui te adorando, te cultuando, Senhor Deus, e o Senhor nos alimentando com a tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, recebe, Senhor Jesus, esse culto a Ti, Senhor Jesus. Que tudo que vamos fazer aqui seja conforme Tu diz nas Tuas Escrituras, meu Pai. Que o Senhor receba como um aroma suave em Tuas narinas, Senhor Jesus. E que o Senhor venha, meu Pai, ser glorificado esta noite. Amém. Vamos ler um recitativo em Romanos capítulo 3, versículo 1. À medida que eu for falando, os irmãos vão repetindo. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Amém. Vamos cantar o hino do cantor cristão. Chama à frente o irmão Mike. Peço aos amados irmãos que abram os cantores cristãos no hino de número 14. O Deus de Abraão. Louvemos. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, expor mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação, por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei,
para o céu que preparou, eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor. E eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Nesse momento de leitura bíblica, vamos ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 34. Finalizando o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhes esqueceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenará a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. No tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés, visto de todo Israel. Amém. Pode sentar, irmãos. Chama à frente o irmão Nelson, o irmão Mike, para entoar mais um hino do cantor cristão. Pessoas amados que oram o cantor cristão no cântico de número 139, Dia do Senhor. Cantor cristão, cântico de número 139, o Dia do Senhor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, é dos 7 o dia melhor, de descanso e de louvor, vimos te pedir perdão, ó amado Redentor,
mostra tua compaixão, nossas culpas tire a dor, dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz, desejamos te louvar, tua graça que senti, neste culto reforçar, esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus, o Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Amém. Chama à frente o presbítero Diego para este momento de intercessão. Baixemos nossas cabeças e oremos ao nosso Deus. Deus amado, Deus Santíssimo, nesse momento, ó Pai, nós, com o coração quebrantado, nos achegamos a Ti. Primeiramente, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas culpas. Sabemos, Senhor, e temos plena consciência do quão fracos nós somos, do quão vacilantes nós temos andado. E te pedimos, Senhor, que Tu venha ter clemência por nós, ter, Senhor, que a Tua misericórdia venha nos atingir, que a Tua misericórdia venha, ó Pai, estar sobre nós dia após dia, e que Tu fortaleça, Senhor, nossos passos no caminho da Tua justiça, ó Pai. Que possamos dia após dia estarmos firmados na Tua palavra, que possamos dia após dia estarmos firmados na Tua vontade, para que não sejamos, ó Pai, guiados pelo nosso coração que é enganoso, mas que possamos, ó Pai, estarmos sendo guiados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra e pelos Teus ensinamentos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, te pedimos também pela Tua amada igreja, que Tu venha restaurar, Senhor, todas as fissuras, todas as arestas, que venham, Senhor, a debilitar a Tua casa, que Tu venha restaurar, Senhor, as pedras vivas que compõem o Teu templo, que somos nós, firmados na pedra angular, ó Pai, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, que Tu possa, ó Pai, trazer alegria aos nossos corações, alegria de Te servir, de seguir, porque sabemos e temos plena consciência de que Tu és o único Deus e Salvador, ó Pai. Deus amado, que dia após dia, Senhor, Tu renoves a nossa fé, renove, Senhor, o nosso compromisso com a Tua obra, e que o Teu Evangelho, que é as boas novas, venham, Senhor, frutificar em nossos corações, dando fruto do Teu Santo Espírito, e que aqueles que nos rodeiam venham a reconhecer que somos povo Teu. Pai amado, também Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que se encontram afastados do Teu santo e reto caminho, os nossos amados irmãos que estão caídos, os nossos amados irmãos que estão fracos na fé, que Tu possa, Senhor, restaurá-los, que Tu possa, Senhor, trazer, Senhor, ao convívio dos eleitos, que Tu possa, Senhor, trazer, ó Pai, ao Teu santo aprisco, e que Tu trabalhe em seus corações, mostrando o quão fraco eles estão longe de Ti, o quão fraco, Senhor, e o quão necessitam de Ti, ó Pai. Que Tu possa, ó Pai, trabalhar também junto à nossa amada congregação, lá em Teresina, como também aos irmãos em Caruaru. Que Tu possa, Senhor, fortalecê-los, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, seja o alimento, Senhor, de toda a Tua igreja. Te pedimos, Senhor, pelas autoridades de nossa nação, tanto na esfera federal, municipal e estadual, que Tu possa, ó Pai, iluminá-los, para que eles venham fazer, Senhor, tudo conforme a Tua santa e soberana vontade, e que trabalhem, Senhor, em prol de ajudar o povo
em projetos que promovam a saúde, promovam a justiça, promovam a educação, a segurança, para que a nossa nação possa gozar de paz e alegria. E, se não for, Senhor, que seja para castigo, que seja para a demonstração, que Tu possa, ó Pai, estar nos dando, Senhor, alento, que Tu possa, Senhor, estar cuidando do Teu povo, para que possamos confiar em Ti plenamente acima de qualquer outra coisa, e que não venhamos confiar no homem, mas que venhamos confiar em Ti. Pai amado, Te peço pelos projetos da Tua amada igreja, os estudos que têm sido realizados, que Tu trabalhe no coração dos irmãos, no coração da liderança da Tua igreja, a pessoa do pastor Jorge e dos presbíteros. Que Tu abençoe, Senhor, a família pastoral, abençoe o pastor e os seus estudos diários da Tua palavra, abençoe, Senhor, os seus filhos, a sua esposa, e que nada venha lhe faltar. Como também, Senhor, a família do presbítero Laurindo, que Tu possa dar a ele saúde, que Tu possa dar a ele cada vez mais firmeza, cada vez mais, Senhor, ele possa ser luz e sal ali naquele lar. E também Te peço, também pela minha família, que Tu venha me iluminar nos meus estudos, também no meu trabalho, também no trato familiar, e Te peço que Tu abençoes tanto minha esposa como o meu filho. Pai amado, Te pedimos tudo isso, confiando plenamente no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 9, versículos 6, 7, 13. Esse momento de ofertório. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com a fartura, com a abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Amém. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, depositem no gasofilácio. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória e todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por aqueles que contribuíram, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que esse dinheiro, meu Pai, essas ofertas dízimos sejam utilizados na prol da Tua obra, meu Pai, no mantimento da Tua obra neste local, Senhor Jesus. E que o Senhor venha, meu Pai, abençoar cada irmão, Senhor Deus. E aqueles que também não puderam contribuir, Senhor Jesus. E que o Senhor venha, Senhor Jesus, abrir as portas da oportunidade para cada um dos irmãos, Senhor Jesus, para mostrar sua fidelidade para contigo e devolver o que é teu, Senhor Deus. Pois o homem não recebe coisa alguma do que do céu não seja dado. Senhor Deus, chegou o momento mais esperado da noite, Senhor Jesus, o qual o Senhor fala conosco através das Tuas escrituras, Senhor Deus. Senhor, seja com Teu servo, Senhor Deus, que ele seja a boca do profeta, Senhor Jesus, mediante a Tua palavra, meu Pai, que ele fale tudo o que Tu quer dizer através delas, meu Senhor Deus, que não seja sabedoria humana, mas seja a sabedoria divina. Amém. A palavra está com o pastor Jorge.
Obrigado. Obrigado, Júnior. Convido a todos a, mais uma vez, se colocar em pé, numa atitude de reverência, à palavra de Deus, que será, mais uma vez, lida e exposta nesta noite. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro aos Hebreus, capítulo 5, e nesta noite nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 4. Hebreus 5, do 1 ao 4. Eu vou ler na minha tradução e a igreja acompanhe a leitura desse capítulo 5, do verso 1 a 4, com o texto que vocês têm em mãos, que diz assim: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados, e capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta causa, e por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, assim do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A igreja pode sentar-se. Estamos iniciando, mais uma vez, pela misericórdia e graça de Deus, dando continuidade, agora o capítulo 5, aquela série de pregação e exposição que estamos fazendo ao livro dos Hebreus. E hoje, nessa sequência, versos de 1 a 4 desse mesmo capítulo. O capítulo 5, o autor ele vem trabalhar, ele vem desenvolver, a partir agora do capítulo 5, mais os ofícios de Cristo Jesus. Ele vai demonstrar ao povo a sua plateia inicial composta por crentes, e dentre estes crentes, predominantemente judeus, mas também crentes gentios. É tanto que essa carta ela se tornou uma carta circular. Ela não foi direcionada, conforme temos dito, a uma igreja local especificamente, mas ela se tornou circular. Ela recebeu cópias, e cada igreja do mundo antigo, na igreja primitiva, recebeu uma cópia, um documento deste, a qual lhe serviria de ensinamento, de instrução, quanto a bem ser guiado da igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como os ofícios e a razão de Cristo ter vindo a esse mundo. E aqui, do versículo 1 até o versículo 4, o autor vai trazer à mente dos seus primeiros leitores exatamente isso, o que foi o sacerdócio, e preparando a mente e o entendimento dos seus primeiros leitores para mostrar que Cristo Jesus também assumiu esse papel, este ofício. E do versículo 5 em diante até o versículo 10, que vai ser a segunda parte, não necessariamente hoje que vamos expor, mas em tempo hábil, se Deus assim permitir, ele vai mostrar como Cristo assumiu esse ofício de sacerdote e qual a maneira lícita que ele, de bom grado, recebeu esse ofício. E do versículo 11 até o versículo 14, o autor também vai entrar em outra esfera do que diz respeito à pessoa de Cristo. Por isso, nesse primeiro momento, vou trazer, e é o meu dever, a minha tarefa nesta noite, trazer à mente dos irmãos o que foi o sacerdócio antigo, de como ele se dava, como ele se deu, e posteriormente como ele se aplicou e se aplicava a Cristo Jesus. Por isso, o tema que nós trazemos neste, embora pequenos versos, compostos apenas de 4 versos, mas nas suas entrelinhas ele tem e traz um tema central. E o tema central da nossa pregação nesta noite e da exposição desses 4 versos é:
O Sinai e o Gólgota, a superioridade de Cristo Jesus. O Sinai, antiga aliança, e o Gólgota, a superioridade de Cristo Jesus. E à medida que eu vou avançando, eu vou, evidentemente, destacando os irmãos aonde surge no nosso horizonte, no seu horizonte de percepção à luz da palavra de Deus e do entendimento, essa temática desses primeiros 4 versos que compõem o capítulo 5, né? O início do capítulo 5. Repito, o tema da nossa pregação nesta noite é o Sinai e o Gólgota, a superioridade de Cristo Jesus. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, que seja por ti, ó Santo Espírito, dado-nos entendimento e também alegria de podermos rever a manifestação da vontade tua, revelada aos teus servos no passado e bem como agora a Cristo Jesus. E que o Espírito Santo aplique em cada mente, em cada ouvido, que o Senhor chamou vocês nesta noite para estarem aqui e ouvir tão somente esta pregação. Sabemos que o homem não pode receber coisa alguma que do céu nos seja dado, então quem Deus queria que ouvisse essa exposição nesta noite está aqui presente. Que Deus abençoe vocês com a sua palavra. Dito isto, chamando esse momento de introdução, e lembrando vocês o porquê agora estamos nesse capítulo, iniciando esse capítulo, e evidentemente o porquê destas palavras. Eu tinha dito a vocês que desde o capítulo 4, principalmente a penúltima parte do capítulo 4, o autor ele iria tratar a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo e da forma como ele iria expor e provar à luz da palavra de Deus, dessa revelação, que Cristo Jesus de fato era Deus, ele é Deus, e também dos ofícios que ele assumiu e iria assumir quando se manifestasse em carne humana. E dito isto, também preciso chamar a atenção de vocês para alguns aspectos precisamos aqui colocar antes de dar prosseguimento. Precisamos ter em mente, para entendermos as Sagradas Escrituras, que Moisés, como acabamos de ler o livro de Deuteronômio, Moisés foi comissionado por Deus para ser Moisés e servir Moisés como grande legislador de Israel. Moisés recebeu como comissão divina ser ele o legislador de Israel, aquele que iria trazer e ensinar ao povo as leis que Deus haveria de trazer e manifestar ao povo. Já Arão, ele foi comissionado por Deus para ser sacerdote. Moisés recebe o poder político de destaque e Arão, seu irmão, o poder religioso, o ministério sacerdotal. E Deus, por meio desses dois poderes, mediante o seu povo, fez uma aliança com Arão, para que ele, Arão, e os levitas, da qual Arão era oriundo da tribo de Levi, Arão e sua tribo fossem e servissem de sacerdotes a Deus. Arão, seus 3 filhos e os seus descendentes, eles deveriam trabalhar ou dedicar-se para o serviço divino. Não só o serviço divino, como também o serviço humano, religioso. Humano, divino, e este poder religioso, humano, divino, estava agora sendo passado por Deus a Arão e ao seu ministério levita, sacerdotal.
E isto, conforme diz as Sagradas Escrituras, que eu vou mostrar a vocês, para todo sempre. Era Arão recebendo um sacerdócio atemporal, pelo menos até a vinda de Cristo Jesus e a consumação do seu ministério lá no Gólgota. Isto é, Arão e o seu sacerdócio era passado de pai para filho. Todos aqueles nascidos na tribo levita automaticamente era reconhecido como sacerdote. Ele receberia e estaria a seu cargo um emprego garantido, o sacerdócio. Por isso que a instituição desse ministério sacerdotal não era e não foi necessariamente humano. Ele não teve origem humana. Não foi um homem que assim decidiu, ou quis, ou resolveu dedicar sua vida ao ministério sacerdotal, mas uma escolha, um chamado divino, conforme nós vamos ver aqui mais adiante. Assim, o sacerdócio levita era passado de geração em geração, isto é, de pai para filho. E estes tinham um cuidado especial com seus deveres. E Deus, por sua vez, tinha um cuidado especial para com esta tribo, para com os levitas. Eles, os levitas, zelavam pela lei, pela palavra de Deus, em fazer o povo entendido, o povo ciso, conhecedor das leis e do mandamento de Deus, e da vontade de Deus a eles revelada, e por sua vez, eles tratavam do culto e de como ensinavam ao povo a saberem a forma, a maneira como Deus haveria de ser adorado por eles. E também, por sua vez, Deus prometeu aos levitas que eles teriam, apesar de uma árdua tarefa, eles gozariam de paz, de bênçãos. Não necessariamente bênçãos materiais, mas de bênçãos, riquezas de bênçãos espirituais no que tange ao conhecimento de Deus. Para isso, convido vocês a abrirem suas Bíblias. Agora vamos ao texto desse momento de introdução e passar logo mais às nossas exposição. Êxodo capítulo 28, que tivemos a oportunidade já de ler aqui na igreja. Êxodo capítulo 28. E eu vou ler para vocês do versículo 1 ao versículo 3. Êxodo 28, versículos de 1 a 3. Acompanhe a leitura. Fazes também vir para junto de ti Arão teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria, que façam as vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Malaquias, capítulo 2. Depois passo a explicação. Malaquias, capítulo 2, versos de 1 a 9. Malaquias, capítulo 2, versos de 1 a 9. Acompanhe a leitura. Agora, ó sacerdotes, para vós outro é este mandamento. Se não o ouvirdes e se não propuseres no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei já as vossas bênçãos. Já, na verdade, as tenho amaldiçoado, porque vós
não propondes isto em vosso coração. Eis que vos reprovarei a vossa descendência, tirarei e atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes excrementos sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com a casa de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que temesse. Com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade eles apartaram a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Para vós vos tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito muitos a tropeçar, e violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicabilidade da lei. De um lado temos a instituição do sacerdócio aarônico, ao qual posteriormente seria conhecido como sacerdócio levita. E que Deus, por vontade divina, sim, por vontade de Deus, Ele mesmo instituiu e chamou à existência esse ministério sacerdotal. Por isso Ele separa a tribo de Levi, dentre as 12, e as 11 iriam trabalhar e prosperar nas bênçãos materiais que Deus lhe havia incumbido. Já os levitas haveriam de trabalhar especificamente nisto, conforme o autor Malaquias aqui descreveu. Cabe-lhes especificamente o quê? Estudarem a palavra de Deus, buscar instrução, primeiramente, ser achado neles, para que posteriormente, uma vez eles instruídos quanto à palavra de Deus e a sua vontade revelada nesta palavra, eles admoestasse, exortasse e instruísse o povo quanto à vontade de Deus para a vida do povo. E Deus diz que os levitas, eles de fato, no início assim fizeram. Temiam e tremiam da palavra de Deus. E eles velavam pela verdade de Deus, custasse o que custasse. Todavia, uma imprecação aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, é divinamente lhe imposto, devido a eles terem se desviado desse caminho. Para podermos ir agora a Hebreus, capítulo 5, verso 1 a 4, é necessário que você tenha em mente o que foi o ministério aarônico. Qual finalidade? Ele primeiramente ser instruído na palavra de Deus, ele tinha que estudar obrigatoriamente e conhecer obrigatoriamente a palavra de Deus. Coisa essa que nós pastores, semelhantemente assim também fazemos. Basta você abrir 1 Tessalonicenses capítulo 3. Perdão, 1 Timóteo capítulo 3. E após a instrução ser percebida e entendida e estudada, ele passar para os outros, eles ensinarem ao povo o caminho de se buscar a Deus verdadeiramente. Cabia-lhe também servir como um paralelo, como a figura do mediador, do seu Senhor, porque o povo deveria buscar a instrução, o entendimento da palavra de Deus pela boca do sacerdote, pela instrução do sacerdote, coisa essa como vocês estão fazendo aqui agora. Este era o papel, o ofício do sacerdote, além de dedicar-se à oração, de orar e interceder pelo povo.
A oração, a pregação e o estudo da palavra de Deus foi e continua sendo o ofício daqueles que manuseiam a palavra de Deus. Entendido isto, vamos voltar lá para o nosso texto. Hebreus, capítulo 5, dos versos 1 a 4. Porém, o nosso texto, por ser apenas constituído de 4 versos, nós não vamos fazer aquelas divisões, primeira, segunda parte. Nós vamos ponto a ponto, eu vou mostrando as aplicações de como os primeiros leitores deveriam ouvir e entender, e posteriormente também fazendo as devidas aplicações. Poderíamos também assim fazer do seguinte modo: verso 1 e 2, a aplicabilidade no versículo 3, a conclusão e aplicação final, versículo 4. Podemos também fazer assim, tá certo? Pois bem, versículo 1 e 2 do capítulo 5. Porque, diz o autor, todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer assim dons como sacrifícios pelo povo, pelo pecado do povo, e também é capaz, versículo 2, de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele, isto é, o sacerdote, ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então o autor agora, chamando as aplicações para os primeiros leitores, ao ler esses versículos 1 e 2, que já estavam familiarizados, ou pelo menos deveriam estar familiarizados, do que era o ministério aarônico, o ministério levítico. Por isso que o autor, ele fala de uma forma muito clara, porque ele entendia que os seus leitores, na sua maioria, hebreus, eles tinham familiaridade com esse ministério levita. E ele diz agora especificamente, dentre essa tribo de Levi, dentre a escola sacerdotal, aquele que ano a ano, ou de tempos em tempos, oficializava como sumo sacerdote, isto é, o sacerdote grande, aquele que estava acima dos demais. Por isso ele diz aqui no início, na linha A, na primeira parte, porque todo grande sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Lembra que eu falei aqui no momento de introdução? Moisés, se você for estudar qual foi a função, qual era e qual foi o ministério recebido por Moisés, desde a saída do Egito até a sua morte. É verdade que as escrituras chamam Moisés, acabamos de ler aqui agora de noite que Moisés foi reconhecido como profeta. Moisés também era levita. O próprio Deus lá em Êxodo capítulo 28, chama teu irmão Arão, convoca ele porque tem uma palavra para ele. Se você for estudar de fato qual o ministério de Moisés, Moisés se dedicou mais como um legislador, como um político. Arão, seu irmão, daí a distinção, foi comissionado por Deus para Arão oficializar o ministério sacerdotal, o ministério, o poder político, distinto do ministério de Moisés. E assim, logo após a morte de Moisés, a gente vai ver nas Sagradas Escrituras amplamente e de forma bem difundida e bem colocada o ministério sacerdotal da tribo de Levi. É tanto que o próprio texto diz que nunca mais se levantou em Israel um profeta semelhante, ou um legislador semelhante a Moisés. Tá certo? Por isso que o autor diz aqui, o autor aos Hebreus, porque todo grande sacerdote, sendo tomado dos homens, isto é, o homem não pode se autodenominar
sacerdote. Não pode se autodenominar pastor. Não pode se autodenominar apóstolo. Não pode se autodenominar bispos. Porque é um comissionamento não humano, mas divino humano. Se você prestar atenção aqui, no versículo 4, só me adiantando um pouco, para fechar essa primeira parte do versículo 1 e 2, é tanto que o Espírito Santo diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Isto é, ninguém se faz sacerdote, ninguém se faz pastor. É um comissionamento divino. Por isso que Spurgeon, quando, abrindo aqui um parênteses, quando um de suas ovelhas dizia: pastor, eu tenho um chamado para ir ao sacerdócio, Spurgeon tinha automaticamente o maior desejo de não incentivar, mas de incentivar, tirar esse pensamento de qualquer uma de suas ovelhas, a não ser que este cabalmente demonstrasse ao longo de um período, da sua história dentro da igreja, de fato Deus evidenciasse que aquele irmão tivesse recebido essa comissão. Spurgeon aprendeu, e por isso ele escreveu, e tem na língua portuguesa, só a título de informação, 3 livros. Na verdade são 3 volumes: Lições a meus alunos, volume 1, Lições a meus alunos, volume 2, Lições a meus alunos, volume 3. Então Spurgeon, só a título de informação, ele não incentivava ninguém das suas ovelhas a assumir o ministério, senão comprovadamente, não só para a pessoa que se dizia ter recebido essa comissão, mas principalmente o Espírito Santo instruir a igreja e mostrar e provar à igreja que aquela pessoa de fato havia recebido essa comissão divina. Daí tantos problemas que a igreja tem sofrido com seus atuais seminaristas. A igreja, o irmão santo, viveu uma vida santa, quando vai para o seminário, com pouco tempo, 2, 3 anos, aquela santidade, aquele irmão que aspirava pelo ministério, na verdade ele só traz e promove confusão dentro da igreja. E por isso que é muito sério, não só o autor aos Hebreus está aqui alertando, como Tiago também o diz na sua epístola: irmãos, não desejeis muito de vós serem líderes, pastores. É um cargo por demais excelente, mas também carregado de muitas responsabilidades, e como se não fosse o suficiente você dar conta dos seus próprios pecados, seus pecados pessoais, você como pastor ainda vai prestar contas diante de Deus das ovelhas que Ele confiou na sua mão. É pouco? Pois bem, voltando aqui ao nosso texto, tendo dito isto, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, e da forma como ele é tomado, é constituído nas coisas concernentes a Deus, e não na política. A política ficava em prol dos legisladores, geralmente exercido pelo ministério profético. Depois da morte de Moisés, quem geralmente assumia esse papel não eram os sacerdotes, mas sim os profetas. Os profetas, eles atuavam como mensageiros da palavra de Deus, mas eles atuavam mesmo com maior, digamos assim, frequência, mais como legisladores do que como necessariamente profetas que eram ou que foram. O caso de Jeremias, o caso de Esdras, o caso de outros que poderíamos aqui citar, certo? Então o sacerdote, em alguns casos, diferentemente do profeta, ele se dedicava às coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer assim dons como sacrifícios pelos pecados, à sombra do que foi o ministério sacerdotal levítico. No versículo 2, e esse sacerdote, ele tinha como principal modelo pessoal ser capaz de condoer-se dos ignorantes. Isto é, ele não podia achar-se pensando que era
o Bambambam, ou que estivesse assentado em uma torre de marfim. O sacerdócio, principalmente aqueles que se destacavam e assumia o sumo sacerdócio, o grande sacerdote, era uma das evidências do seu chamamento ele ter e ser capaz de condoer-se dos seus irmãos, ele ter cuidado consigo e principalmente com as ovelhas a ele confiada, a ponto dele ter e exercer paciência e aquilo que Paulo chama, abrindo aqui um parêntese, de algo que vai além da paciência. Vai além e está além da paciência. A longanimidade. O sacerdote, ele tinha que ser uma pessoa longânima. Tipo assim, é comum os irmãos dizer, pastor, perdi a paciência, minha paciência acabou. Aqui ela chegou ao limite, ela chegou na fronteira. Para uma pessoa chamada e capacitada pelo Espírito para esse ministério especificamente, quando nele acabar a paciência, entra a longanimidade. É isso que o autor está dizendo aqui. Ele tinha que condoer-se e saber condoer-se. Condoer-se, Almeida resolveu traduzir aqui a palavra grega por condoer-se, na verdade é compadecer-se. Ele tinha que compadecer-se dos ignorantes, daqueles que têm dificuldades em entender e em praticar a palavra de Deus. Você vê que o próprio Deus instituiu o ministério para que esse sacerdote tivesse essa percepção. Ele não poderia tão somente buscar os holofotes para si, pelo contrário, como disse Jesus, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja este o primeiro que vos sirva. Você já imaginou um pastor, um sacerdote que por qualquer coisinha ele acende o pavio e implode? Ele explode? Já imaginou isso? Como é que o ministério dessa pessoa iria, ser demorado? Como é que ele iria prosperar? O homem que em casa qualquer coisinha ele explode a ponto de dinamitar a mulher, os filhos ou a casa, implodir tudo. Imagina um homem desse dentro da igreja do Senhor, comandando a igreja do Senhor. Por isso que também prefigura a imagem do pastor, ele ser uma pessoa mansa e longânimo. Longânimo. Para com? Olha o que é que o Espírito Santo diz aqui. Para os ignorantes, para com os que erram, pois também ele mesmo é rodeado de fraquezas. Eu sou igual a qualquer um de vocês. Estou aqui não por vontade própria, mas por um comissionamento divino. E ai de mim, se assim não fizesse. E Deus já deixou isso muito claro na minha vida e na vida da minha família. Então é sobre isso que o autor aqui ele começa a chamar e introduzir a mente dos irmãos para o que ele vai falar posteriormente. Certo? Versículo 3. E por esta razão, tendo dito isto aos seus leitores, ele segue a sua linha de raciocínio. E por esta razão, o sacerdote, bem como o sumo sacerdote, deve oferecer sacrifícios pelo pecado, ou pelos pecados do povo, como também sacrifício de si mesmo. Isto é, os ofícios que o sacerdote tinha, as obrigações que o sacerdote tinha para com as ovelhas a ele confiada, ele deveria ter para com ele mesmo. Para com ele mesmo. Por isso, deixa eu dar aqui um exemplo bem prático do que é que o autor aqui está falando. A vida pastoral, irmãos, o ministério pastoral, acreditem, eu já tenho mais de 20 anos no ministério.
é uma vida praticamente solitária, humanamente falando. É uma vida solitária. Nem todos estão preparados para viver uma vida solitária. Tem esse chamamento. E na medida que Deus comissiona aqueles a quem Ele quer colocar de frente do seu povo, este deve dedicar-se ao estudo, estudar a palavra de Deus, manusear a palavra de Deus, não tê-la como segundo plano na sua vida, mas como plano inicial, principal e único da sua vida. Feito isso, eu já ouvi muitos pastores, até mesmo eu falei isso há algum tempo atrás, que eu tinha desejo, vontade de me sentar no banco, estar no banco e ouvir colegas meus de ministério, outros pastores pregando. E não necessariamente somente eu, domingo após domingo, 54 domingos, né, durante o ano. Pregar, na verdade, quem prega para mim? Quem prega para mim? E como era, e eu dizia, como é solitária a vida de um pastor? Porque ele prega para os outros, mas quem vai pregar para ele? Posteriormente, estudando a palavra de Deus, eu entendi, eu compreendi a resposta e o cuidado de Deus. Porque assim como eu estou pregando para vocês agora, há 29 minutos do nosso tempo, mais ou menos aqui no meu cronômetro, antes de eu trazer essa pregação para você, da parte de Deus, Deus falou comigo. Deus pregou para mim. Ele me preparou. Ele trouxe essa mensagem para o meu coração, para a minha mente e para a minha vida. Então Deus primeiramente falou comigo. Deus, como o meu pastor, pregou, Ele prega para mim. Primeiramente. E depois, como ofício dele recebido, eu trago essa mensagem para vocês. Se eu não aplico primeiramente a mim, aquilo que o meu pastor apregoou para mim, pode ter certeza que eu vou adulterar a mensagem para vocês. Se eu não entendo a palavra de Deus, se eu não aplico a palavra de Deus primeiramente para mim, como é que eu vou poder aplicar para vocês? Eu instruir o povo de Deus. Daí, Deus reclamando, conforme nós acabamos de ler lá em Malaquias. Os sacerdotes adulteraram a minha palavra. Os sacerdotes não souberam e não estavam mais sabendo aplicar a palavra primeiramente na sua vida. Era muito fácil pregar para os outros, mas e pregar para si mesmo? Nós acabamos de ler, preciso repetir? Malaquias capítulo 2, verso 1 a 9. Daí o zelo com a palavra de Deus, conforme o próprio texto revelou. Eu sei, vocês no início tinham zelo pelo meu nome, vocês temiam e tremiam. Como é que eu posso aplicar uma palavra de alguém que é absoluto, o meu pastor, diferentemente desses aqui, a qual eu me assemelho, cheio de fraquezas, mas o meu pastor, ele não é fraco, nele não há fraquezas, ele é absoluto. Como é que eu posso pegar uma palavra, uma mensagem, um recado, uma pregação de alguém, de um ser que é absoluto, e eu que sou relativo, aplicar na minha vida? Humanamente falando, isso é um paradoxo do paradoxo. Mas é assim que acontece, é assim que é feito. É como se Deus dissesse: deixa por enquanto ser assim. Deixa por enquanto ser assim. E ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Versículo 3: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado, assim como do povo, como também de si mesmo. E tendo o autor dito isto, ele agora vem fechar essa linha de raciocínio, essa primeira, posso dizer assim, pregação e exposição. Ele diz: ninguém
Versículo 4. Toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado, vocacionado por Deus, como aconteceu, e o modelo foi e é, conforme começou, se sucedeu com Arão. Ninguém toma essa honra para si. Daí agora, abrindo aqui o leque, ele se expande, porque aqui, necessariamente aqui, o nosso tema, ele se descortina, ele se mostra. Falei de vocês sobre o ministério sacerdotal lá do Sinai. Quando Deus chamou e vocacionou Arão, eles estavam lá no Sinai, lá no deserto. E agora, a partir do versículo 4, mais inicialmente versículo 5 em diante, ele vai mostrar que Cristo é tudo isso em excelência. Em excelência, diferente de todos esses aí. Jesus não é e nunca foi carregado de fraquezas. Segundo, Jesus não morre mais. Por isso seu sacerdócio, seu ministério é eterno. Ele não morre mais. Jesus não teve descendentes. Então, o ministério por ele recebido ficou nele mesmo. Ele não passa para os seus descendentes. É só ele. Por isso que ele é único. Mas agora, antes de falar sobre isso, deixe-me gastar mais um pouco de tempo que nos resta aqui no versículo 4. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo. O que isso implica, principalmente para os nossos dias? Vocês imaginam homens, conforme nós temos notícia, temos conhecimento, que se autodenominaram pastores e se auto-têm denominado pastores. Dado momento, eles passaram a estudar ou ler a Bíblia algumas vezes e dizer: não, eu sou pastor, eu sou pastora, e Deus me chamou para o ministério, e eles assumem levianamente esta posição, e têm assumido levianamente essa posição. Quando o próprio Espírito Santo diz: ninguém, absolutamente ninguém, toma essa honra, essa comissão de ser pastor, por vontade ou desejo próprio. Olha que contraste e que paradoxo é termos conhecimento dessa palavra, da forma que ela está colocada aqui, e daquilo que nós vemos hoje. Por exemplo, eu posso citar nomes, não tem nenhum problema. Valdomiro Santos. Ele inicialmente, porque acompanhei por algum tempo o ministério dele, ele disse: eu sou pastor. E ele se fez pastor, e se autodenominou pastor. E achando pouco tempo depois, ele disse: não, agora não sou mais pastor, eu sou bispo. Se autodenominou bispo, pensando ele que pastor e bispo, o bispo tinha prerrogativas melhores que pastor. De um tempo para cá, de um tempo depois, ele apareceu na televisão publicamente, já que ele falou publicamente, eu posso falar publicamente. Ele disse: não sou mais bispo, apóstolo Valdomiro. Apóstolo Valdomiro. Pensando ele que ser apóstolo é cercá-lo de maior e mais espiritualidade que bispo, que pastor. E o próprio Espírito Santo diz, e muitos deles, eu citei o nome dele, mas poderia citar outros, com certeza, porque eu sei que vocês sabem, não precisa disso. Irmãos dentro da igreja, como aconteceu e acontece, não concordam com as doutrinas, quando na verdade ela é a sã doutrina, eles saem e formam um grupo para si e assumem o papel de pastor. E o Espírito Santo está dizendo: ninguém toma essa honra para si. Ninguém toma essa honra para si. Então eu tenho, à luz da palavra de Deus, autoridade para não reconhecer o ministério desses homens,
muito menos a sua chamada, a sua vocação, e tê-los mais como adúlteros da palavra de Deus do que, na verdade, ministros da palavra de Deus. Basta ver os estragos que ele tem feito aí na igreja e que essas pessoas têm feito na igreja. Ninguém pode se autodenominar pastor e nem exercer o papel dele. Por isso que o Espírito Santo diz aqui: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado, vocacionado por Deus, como aconteceu com o modelo, como Arão. Como aconteceu com Arão. E como é que isso se evidencia? Como é que eu sei? A pergunta, né? Então, pastor, como é que eu posso saber se eu tenho essa vocação, essa chamada de Deus na minha vida? Quando você experimentar de fato um chamado divino para a sua vida como ministério, sabe qual é a evidência que você, inconsciente mesmo até, vai evidenciar? Esses frutos aqui. Dedicação exclusiva à palavra de Deus. Buscar ardorosamente conhecer o Deus a quem você quer servir como sacerdote, típico como sacerdote. E qualidades humanas, tais quais mansidão, domínio próprio, com a capacidade de apresentar e exercer a longanimidade, que é ser mais do que paciente, e ser capaz de instruir a si mesmo, porque você não vai ter pastor para pregar para você, senão o seu próprio Deus. O nosso próprio Deus, o nosso pastor por excelência. E ser capaz de aplicar em você, para você também poder aplicar nos outros essa mesma palavra que você tem recebido. Não foi isso que fez o profeta do passado? Ao qual, pelo zelo e pelo cuidado da palavra do Senhor, ele fez o que fez. Por favor, eu vou mostrar a vocês a quem me refiro. Abra suas Bíblias no livro de Números. Números, capítulo 25. Versículos de 1 a 12. Números 25, de 1 a 12. Acompanhe a leitura. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Preste atenção, Deus mandou Moisés promover, como legislador que ele era e foi, uma mortandade no meio de Israel. Enforque todos os homens que estão ou se rebelaram contra mim, Moisés. Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aos seus homens que se ajuntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. E enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, um jovem israelita, pensando tão somente em si mesmo e no seu bel prazer, ele toma possivelmente a sua esposa, jovem esposa, em um momento em que Deus estava trazendo juízo, morte, destruição no seio do povo.
Moisés atarefado, encarregado desta obra fúnebre, macabra. Cada homem mate o seu vizinho, não importa que ele seja seu irmão, seu pai, ou até mesmo seu próprio filho, mate-os, a quem se juntou a Baal-Peor. Moisés, encarregado dessa tarefa, dura, árdua. Um jovem toma uma medianita, alheio a tudo o que estava acontecendo, e vai para a sua lua de mel. Vai copular com a sua possível esposa. O casal entra numa tenda e vão copular. Fazer amor. E olha o que foi que aconteceu. Versículo 7 até o 9. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da sua tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então imediatamente a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram da praga foram 24.000 homens, fora mulheres e crianças. Até o 12. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira dos filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no seu zelo eu não consumi a todos os filhos de Israel. Portanto dizes: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Paz consigo mesmo, paz com minha consciência e paz com meu Deus. Olha o que esse sacerdote Eleazar fez. Moisés, completamente envolvido, embebido em toda aquela situação, vendo o povo, as famílias chorando os seus mortos, gritando os seus mortos. E Finéias, com zelo pela palavra do Senhor, matou um casal, de tal forma que enquanto o homem estava por sobre a sua mulher, ele com a lança atingiu os glúteos do homem, adentrando na parte feminina, do órgão feminino, o órgão sexual feminino, que a lança atravessa de tal maneira que finca ambos na terra. A lança adentra a terra. E diz o texto que imediatamente esse rapaz fez algo que nem Moisés o pôde fazê-lo. Acabar imediatamente com a maldição que Deus estava destruindo o seu próprio povo. Conforme ele disse aqui no texto. Quando Finéias fez isso, imediatamente a maldição do Senhor cessou. O Senhor foi santificado. Daí o entendimento que a disciplina na igreja, ela é um dos sinais que autentica, é o selo de Deus que autentica o meu ministério e o ministério da igreja. A disciplina. Quando o pastor não disciplina, ou tarda na disciplina, o povo padece, Deus envia a sua maldição, os seus desligamentos, e todos padecem. Por isso o autor diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, que foi chamado sem sombra de dúvida e convicto esteve todo sempre. Vocês imaginem pastores que não têm convicção do seu chamado interno, como é que ele pode convencer alguém se ele mesmo não é convencido de quem na verdade ele é e daquilo que ele representa diante de Deus? Dito isto,
assim encerramos nossa primeira exposição desse capítulo 5, versículo de 1 a 4, preparando vocês para o que na segunda parte nós vamos ver. Daí, evidenciando já que o Gólgota, Arão recebeu seu ministério no Sinai. Jesus confirma o seu ministério no Gólgota. O seu ministério sacerdotal. Quando ele na cruz, minutos antes de sua morte, disse, ele falou, na verdade diz o texto que Jesus gritou em alta voz, tetelestai, que é a palavra grega que significa tudo está consumado. E pelo fato de Jesus ser sacerdote, que é isto que o autor ele vai confirmar na próxima oportunidade, na segunda parte do capítulo 5, por favor, abram suas Bíblias, só adiantando um pouco, Hebreus capítulo 7, versículo 25, Hebreus 7, 25. O autor aqui está falando exatamente com mais informações e até mesmo redundâncias acerca do ministério de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, ele diz assim: por isso também ele, Jesus, pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo Jesus sempre para interceder pelo seu povo. E quem intercede é quem? O pastor, o sacerdote, que lhe cabe o ministério da intercessão. Você está dormindo de madrugada? Quando pensa que não, o Espírito, levante, acorde e vá orar por Zé, vá orar por irmão Maurício, vá orar pelo presbítero Diego, vá orar pelo jovem Tauan, pelo Mike. Sim, Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade e não a minha. Assim seja agora, hoje e para todo sempre. Amém. Do Sinai ao Gólgota, a superioridade de Cristo Jesus. O ministério de Cristo Jesus vai muito além, infinitamente além do que foi o ministério levítico. Convido a igreja a ficar de pé e vamos encerrar com a oração final. Lembrando, terça-feira nós temos o estudo sobre a obra de João Calvino, as Institutas, falando e orientando o que é se aproximar de Deus e o que é conhecer Deus através da forma como ele se revela na sua palavra. E, se eu não me engano, quinta-feira nós teremos o estudo, do nosso